Quando a gente pensa na humanidade e Deus, nessa relação da humanidade com Deus, e eu analisando, eu cheguei a alguns grupos de pessoas, né? Então tem um grupo de pessoas que não acreditam na existência de Deus. Eles acham que tudo aconteceu naturalmente, e as coisas vão se desenvolvendo naturalmente. Não houve um criador para todas as coisas. Então existe um grupo de pessoas com esse pensamento, né? Eles não creem na existência de Deus. Existe um outro grupo de pessoas que eles creem em Deus, mas eles não têm a necessidade de se relacionar com Deus. Ou seja, eles acreditam que existe Deus, que Deus está lá no céu, Ele está aqui, e Deus é bom, e Deus cuida de todas as coisas, mas não há uma necessidade de conhecer melhor a Deus, de ser moldado por Deus, né? Quando tem uma dificuldade, aí lembra de pedir a Deus. Quando está doente, né? Ou quando a pessoa morre, as pessoas falam, não, agora descansou, vai estar com Deus. Então a pessoa acredita que Deus existe, mas não há o relacionamento, ele é distante, né? Ele muitas vezes foi formado porque recebeu de alguém, né, por tradição familiar, muitas vezes, foi ensinado sobre Deus alguma coisa, e a pessoa segue esse ensinamento e está tudo bem, não tem necessidade de algo mais. Agora existe um outro grupo de pessoas que eles acreditam em Deus, mas eles têm a necessidade de conhecer melhor a Deus. Ele tem a necessidade de se relacionar com Deus. Ele tem a necessidade de buscar a Deus. Esse grupo tem essa necessidade porque ele teve uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus fez ele enxergar que Deus amou a humanidade de uma maneira tão extraordinária que Jesus ele faz todo sentido morrendo no lugar dela porque ela estava condenada à morte por causa do pecado. Esse grupo de pessoas, ela consegue entender essas coisas porque teve uma experiência com Deus, entende o propósito de Jesus aqui na Terra, e isso adquire uma necessidade de buscar Deus, de se relacionar com Deus, de conhecer cada vez mais, de escrever uma nova história agora na vida dela, né? Então são 3 grupos de pessoas diferentes que se relacionam com Deus de maneira diferente. E ainda nesse terceiro grupo, eu ainda colocaria 3 características que eu acho que dá uma confusão boa, né? Que é o que? Nesse terceiro grupo de pessoas que teve uma experiência com Deus, que se colocaram a serviço de Jesus, né? Que falam que segue a Jesus, existe um grupo de pessoas dentro desse grupo que eu classificaria como hipócritas. A palavra está começando a ficar pesada, né? Eu classificaria como hipócritas, que são o quê? É aquela pessoa que ela fala uma coisa, mas ela faz outra. E muitas vezes ela é consciente do que ela está fazendo. Ela sabe o que está fazendo. Ela usa as coisas de Deus para benefício próprio. E prejudica as pessoas, enganam as pessoas. Existe um grupo de pessoas dentro desse grupo. Existe um grupo de pessoas dentro desse grupo que eu classificaria, e eu acho que é a maioria das pessoas que tiveram uma experiência com Deus e aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, que se enquadraria, que eu classifico como
o grupo de pessoas ignorantes. Falei que a palavra ia começar a ficar pesada, né? Hipócrita, ignorante. Mas eu não estou querendo atacar ninguém. Eu quero trazer um despertamento para nós, né? Nesse grupo de ignorantes são aquelas pessoas que são semelhantes esse grupo, eles tiveram essa experiência forte com Deus, mas porque eles apenas ficaram na experiência e não cresceram, não evoluíram em Deus, eles se tornaram ignorantes. Então eles falam coisas, eles expressam pensamentos com base em si próprio. Mas eles não buscam. E porque não buscam o suficiente para receber a verdade de Deus e se deixarem ser transformados, eles ficam apenas com a experiência que tiveram com Deus, mas as suas atitudes, elas não são tão bacanas, elas não são tão legais. Por quê? Porque ela vive numa ignorância a respeito das coisas de Deus. E existe um outro grupo, dentro desse grupo que tiveram as experiências com Deus, que é um grupo de pessoas que agradam a Deus. É um grupo de pessoas que agrada a Deus por qual razão? Porque elas obedecem a Deus. Elas buscam a Deus. Elas não se deixam levar pelos seus próprios pensamentos, mas ela fala: o que Deus pensa a respeito disso? E com isso faz elas crescerem. E pelo fato de elas crescerem e obedecerem a Deus, elas agradam a Deus. Então a pergunta é: em qual grupo você pertence? É importante a gente se enxergar. Porque não basta a gente ter tido uma experiência com Deus. Não basta Ele ter feito algo extraordinário na nossa vida, que é, você vê, o segundo grupo, por que ele não tem necessidade de relacionamento com Deus? Porque Deus ainda não se revelou de uma tal forma que os olhos deles pudessem ser abertos e eles entenderem essa necessidade. Mas muitos tiveram essa experiência, os olhos foram abertos, mas eles não valorizam esse relacionamento com Deus. E aí eles ficam no grupo da ignorância, né? E qual grupo você pertence? E aí, qual critério que você utiliza para saber e para definir que grupo que você pertence? Que critério você utiliza? Ou você utilizou para dizer, eu faço parte desse grupo? Qual critério? E eu vou te dar o critério. Abra sua Bíblia, João 15, versículo 8. Então, o critério para a gente saber qual grupo que a gente pertence não é o que você acha, mas é a própria palavra de Deus. Se você segue, se você tem como a palavra de Deus como norte, como guia, isso já te ajuda a achar em qual grupo que você está. Então, qual que é o critério? Como que eu identifico que grupo que eu pertenço? No livro de João, no capítulo 15, no versículo 8, diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Então, você glorifica a Deus? Às vezes você acha que indo para a igreja, levantando a mão, como a gente faz muitas vezes no momento do louvor, você está glorificando a Deus. Isso é muito bom.
Mas não é isso que determina em qual grupo você está. O que determina em qual grupo você está é qual fruto você está produzindo. Não adianta você falar glória a Deus, levantar as mãos, mas o fruto que você produz é outro. No dia a dia, você não expressa esse fruto. E o que é esse fruto? É você expressar aquilo que Deus é. Quando você expressa aquilo que Deus é, você está glorificando Ele. Então, quando você está trabalhando, você glorifica a Deus. Quando você está dentro da sua casa, o Senhor é glorificado. Quando você está sozinho, ninguém está te vendo, você glorifica a Deus. É interessante que quando a gente vai fazer alguma coisa errada e a gente olha para o lado, tal, não tá, ninguém está vendo, beleza. A consciência fica, né? Tranquilo. Mas você está glorificando a Deus, Deus ele está vendo. Então, como é que a gente sabe em qual grupo a gente está? É manifestando esse fruto, é glorificando a Deus. Aí sim eu posso dizer, não, eu sou do grupo que eu agrado a Deus. Não, olha, eu estou no grupo, eu preciso mudar muito. Eu preciso mudar porque eu não glorifico a Deus. Glorificar a Deus não é com palavras, mas é com fruto. É manifestando quem Deus é. E quem Deus é manifestado no fruto do Espírito. Aqui não está falando frutos, está falando de fruto do Espírito. Então, eu expresso amor, é fruto do Espírito. Por quê? Porque Deus é amor. Então, como eu posso ser indiferente com as pessoas, sendo que Deus não foi indiferente comigo? E o Carlos estava falando sobre isso. Se Deus desse aquilo que a gente merecesse, até o Marquinhos engasgou. Ele sabe que ia estar lascado. Né? Bastante. Então, Deus, ele derramou amor. Então, nós glorificamos a Deus através do fruto que nós apresentamos para as pessoas. Né? E o fruto do Espírito, não só amor, mas às vezes vem situações na nossa vida, a gente tem o domínio próprio. Quando a gente manifesta o fruto, o que acontece? Nós glorificamos a Deus. Agora, quando a gente não manifesta o fruto na nossa vida, o que significa? Se nós não glorificamos a Deus, nós estamos exaltando a Satanás. Agora, como assim? Eu sou de Deus. Você é de Deus? Aí que está o ponto. As pessoas se enganam. Eu vejo as pessoas dando depoimento. Às vezes falam, não, você tem alguma religião? Não, eu sou evangélico, eu sou de Deus. Mas qual o critério que usa para dizer que eu sou? Né? Jesus, ele usa esse critério, ele fala assim, eu sou o caminho. Agora, como é que nós levianamente dizemos, eu sou cristão, sendo que nós não seguimos a Cristo, porque a palavra de Deus está dizendo assim, nisso nós glorificamos a Deus, quando nós damos fruto, aí sim nós somos discípulos deles. Então, hoje a gente vê as pessoas dizendo que está tudo bem com Deus. Mas qual que é o fruto? É aí que a gente percebe. E nós não devemos julgar uns aos outros. A gente tem que olhar para nós e ter essa convicção e falar, eu tenho que me preocupar
de produzir fruto. Por quê? Porque Deus precisa ser glorificado através de mim. Em que momento você dá glória a Deus? Tem algum momento na sua vida que você dá glória a Deus? No seu dia? Alguém tem um exemplo? Quando eu deito na cama, eu dou glória a Deus. Por Na quê? hora de dormir. Porque eu venci o dia. Então, passou o dia, Deus nos sustenta, pôde chegar num momento de descanso. Glória a Deus, Senhor, porque o Senhor me ajudou nesse dia. Quando eu acordo também, eu dou glória a Deus. Quando eu acordo, Senhor, glória a Deus. Eu vou na ida e na volta na VEM, vou agradecendo pelo trabalho, pelo dia, e na volta, por eu ter encerrado aquele trabalho, e estar podendo voltar para casa. Então a gente dá glória a Deus, por quê? Porque a gente reconhece que Deus, Ele é capaz de fazer e Ele fez. E você está vendo o agir dele, e aí você dá glória a Deus. Agora, a gente não tem que se limitar a essas questões, mas a gente manifesta, o Senhor vai ser glorificado na nossa vida toda vez que nós produzirmos fruto. Fruto do Espírito, fruto que demonstra a quem nós pertencemos. Então, cada grupo desses que eu mencionei, eles estão conectados a algo. E o fato de eles estarem conectados a algo é que vai determinar o fruto que eles vão produzir. A Bíblia fala que não tem como a gente jorrar da mesma fonte água salgada e água doce. Para você jorrar água doce, a fonte precisa ser de água doce. Se você quiser jorrar água salgada, a fonte tem que ser água salgada. Não dá para ter as duas coisas. Então, com quem nós nos conectamos é o que nós vamos produzir. Por isso que quando nós produzimos fruto, nós glorificamos a Deus, porque estamos conectados nele. E Jesus explica isso, se você voltar um pouquinho no capítulo 15, versículo 1, olha só. Ele diz assim, eu sou, mais uma vez, né? Quando você diz, eu sou evangélico, eu sou cristão, tenha temor a isso. Jesus, ele podia dizer, eu sou o quê? A videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. Quem tira? O lavrador, não é Jesus. E todo ramo que carrega fruto, o que o lavrador faz? Ele limpa para que possa trazer mais fruto. Olha que coisa interessante. Deus, ele faz duas coisas. Ele tira o curva de rio, que não está afim de nada, que Deus, ele permite que a própria pessoa tenha as consequências das suas próprias concupiscências, suas escolhas, ou seja, não tem nada que possa fazer pela pessoa, nem Deus pode fazer mais nada, porque a pessoa escolheu esse caminho, o lavrador tira. Agora, Deus, ele faz uma outra coisa interessante, que é o quê? Aquele que produz fruto, vamos entender uma coisa muito importante. Não é o fato de você produzir fruto que você chegou no ponto que você deveria chegar. Pô, agora eu tô legal. Agora a minha vida vai decolar, porque eu passei daquele nível da ignorância. Agora eu já estou num nível que eu obedeço a Deus, que eu entendo melhor a Deus, eu conheço, eu produzo fruto. As pessoas veem Deus na minha vida.
Então eu estou produzindo fruto, eu estou glorificando a Deus, eu estou legal. Sabe o que Deus faz nessa hora? A Bíblia está falando aqui que aquele que está produzindo fruto, Deus ele não se contenta a isso. Para o seu bem, para o meu bem, ele vai e limpa. Com qual objetivo? De você produzir fruto maior ainda. De você produzir mais fruto. Porque nós estamos falando de Deus. Não limite o mover de Deus. Às vezes a gente tem essa questão, né, de não, Deus, tá bom desse jeito, tá bom assim, mas Deus quer fazer mais. Deus é que sabe os planos que tem a nosso respeito. Não limite Deus, mesmo porque você não vai conseguir limitá-lo. Ele é Deus e Ele quer fazer grandes coisas. Permita-se fazer grandes coisas. Para a gente entender melhor isso que eu estou falando, você que teve essa experiência, você que procura agradar a Deus, você que busca a Deus, você que obedece a Deus, você que produz fruto, e aí você olha para a sua vida e fala, por que eu estou passando por isso? Por que essa injustiça na minha vida? De novo! Por que a vida do outro é mais tranquila e a minha não? Ela tem problemas. Sabe o que é isso? Deus está te limpando. Deus ele precisa permitir algumas situações na nossa vida para Ele poder fazer coisas melhores. E que se Ele deixar o fruto ali, você vai ficar naquele fruto e aquele momento vai passar e aquele fruto, o tempo dele vai se esgotar e você vai ficar sem propósito, sem sentido. Você precisa produzir mais fruto, mais fruto. Você precisa se encaixar nos planos de Deus, ter uma vida de propósito. Então, por isso que Deus, Ele nos limpa. Então, quando algo difícil, algo errado, algo que não está dentro dos seus planos estiver acontecendo, talvez você precise dar glória a Deus. Porque o Senhor está te limpando para você produzir mais fruto. E se você não passar por isso, você não tem como produzir tal fruto. A gente estava bem, num salão bonito, como igreja. E aí, tiram a gente de lá. Sem mais, sem menos. Nas minhas férias ainda vem com notícia desastrosa. Aí você fala assim, o que Deus quer? Porque Ele deu foi provisão de Deus. Ele abriu aquela porta. Foi bênção demais. E agora tira? Então, quando algumas dificuldades acontecem, a gente tem que buscar Deus e ter discernimento e ver se isso que está passando, que parece ruim, não é Deus limpando para que possa se produzir mais fruto? Porque se a gente estivesse lá, talvez a gente não estaria tendo a experiência aqui. Talvez a gente não estivesse orando aqui hoje, como a gente orou especificamente sobre essa casa, sobre essa família, da maneira que a gente orou. Se a gente estivesse lá, talvez você não tivesse a oportunidade de estar recebendo a igreja do Senhor, o culto dentro da sua casa. Talvez se a gente estivesse lá, você não teria a oportunidade de enxergar o seu coração, de ver se você quer receber a igreja do Senhor na sua casa ou não, ou isso atrapalha você. Então nós falamos, tudo é do Senhor. O Carlos ministrou sobre dízimos e ofertas aqui. E pediu para que Deus desse sabedoria para a gente administrar o restante que Deus confia em nós para que administrássemos. Ou seja, tudo é do Senhor. A sua casa é do Senhor. O seu carro é do Senhor. Os seus filhos são do Senhor. Ou quando
você vai aplicar no Senhor há limites. Senhor, eu não vou fazer porque, né, aqueles irmãos lá é difícil, vai me estragar isso, vai me estragar aquilo. Será que é de fato do Senhor todas as coisas? Então, se Deus não permite determinadas situações na nossa vida, como é que nós vamos produzir mais frutos? Nós não vamos avançar, nós não vamos crescer. Deus, ele precisa nos limpar. Perceba uma coisa, quando a gente vê Pedro negando a Cristo, né, por 3 vezes, qual que era a condição anterior de Pedro? Quando Jesus começou a compartilhar com ele, olha, vai acontecer isso, isso, isso comigo. Eles vão me pegar, vão me matar, vão me prender e eu vou morrer. Pedro foi o primeiro a falar, não, não de jeito nenhum. Senhor, não, isso não. Eu não vou permitir que façam isso com o Senhor. A intenção boa. Mas que grupo de pessoas Pedro se enquadraria no que a gente conversou? Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, não seja ignorante, você precisa crescer, eu preciso te limpar. Você precisa ser limpo por Deus, para quê? Para que você produza fruto. Então, presta atenção, antes que o galo cante, você vai me negar 3, não é uma só, 3. Aí Pedro, quando se depara com essa situação, e a ficha dele cai, e fala, meu Deus, Jesus falou isso para mim, e eu tô aqui negando. E não foi 1, foi 2 e foi 3. O que Deus estava fazendo na vida de Pedro? Limpando. Porque Pedro já estava produzindo fruto. Mas Deus tinha planos maiores. E Pedro precisava ser limpo. Precisava sair da esfera da ignorância espiritual para produzir fruto. E através dessa limpeza, depois a gente vê Pedro pregando e milhares de pessoas se convertendo. E ele produzindo mais fruto. Por quê? Porque foi limpo. Percebe como Deus age? Então, quando estiverem passando por dificuldades, perceba se Deus não está limpando. Ao invés de reclamar, ao invés de criticar, fala assim, peraí, deixa eu glorificar Deus. Deixa eu produzir fruto. Será que Deus não está me limpando para eu produzir ainda mais? Versículo 3. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então percebe como as coisas fazem sentido? O que vai nos limpar? A palavra de Deus. A palavra, quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu me deixo ser transformado, ela vai me moldando. Então, eu deixo de agir de determinada forma, eu saio da esfera da ignorância e começo a agradar a Deus. Por quê? Porque eu não estou seguindo o meu próprio pensamento, mas eu estou sendo guiado pela palavra de Deus. A palavra vai me limpando. Ela vai tirando aquela coisa que está me impedindo de agradar a Deus. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não tem como. Se nós não produzimos fruto, se você não está produzindo fruto, significa o quê?
sua conexão não está legal com a árvore, que é Jesus. Se alguém, versículo 6, se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo, e murcha, e homens os recolhem, e os lançam no fogo, e eles são queimados. Ou seja, se nós não estamos conectados na árvore, nós não servimos para nada. O que adianta um galho numa árvore? Se ela não produz sombra, se ela não produz fruto, é só um pedaço de madeira. Não serve para nada. Eu arranquei algumas árvores de casa que não servia para nada. Não tem serventia. Se o galho está conectado na árvore, ela tem que produzir fruto. Por isso que nós glorificamos a Deus quando nós produzimos fruto. Se não produzimos fruto, significa o quê? Que nós não estamos muito bem conectados e também o Senhor não está sendo glorificado, porque não estamos servindo para muita coisa. Versículo 7. Se vós, olha o poder da conexão. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, a ponto de você me obedecer, de você se deixar ser transformado, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha que poder que é a conexão. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e ter temor com as coisas de Deus, né? Porque às vezes as pessoas tocam em coisas sagradas, achando que não tendo essa revelação. Mas quando alguém está conectado à árvore, e a árvore está retroalimentando essa pessoa, a ponto de essa pessoa conhecer a Deus, saber como funciona, ser revestido de autoridade por causa da palavra. Quando ela orar, ela vai produzir aquilo que a árvore está ensinando, e ela vai orar e ter autoridade em cima, vai ser uma coisa só. E aquilo que a pessoa orar vai ser a vontade de Deus, então não tem como não ser manifestado na terra. Agora, por que muitas vezes as nossas orações não têm muito efeito? E a palavra de Deus fala que a oração do justo tem muito efeito. Porque a gente não sabe nem pedir, não sabe nem orar. A gente quer resolver o nosso problema. Às vezes a gente ora desejando o mal para o outro. Deus precisa nos limpar para que o fruto seja produzido, ao ponto de aquilo que você pedir vai ser realizado. Olha a unidade. Era o que Jesus fazia. Eu sou a árvore. Eu sou o caminho. E você? Quem você é? E eu quero encerrar lendo mais 3 versículos. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Uma conexão, uma coisa só. Permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aí eu encerro com o versículo 11. Estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós, e para que a vossa alegria
seja completa. Então, quando nós glorificamos a Deus através do nosso fruto, isso determina que nós somos discípulos dele, isso vai gerar uma alegria. Então, você tem alegria de vir para a igreja? Você tem alegria de, no meio da semana, a gente se reunir para buscar o Senhor? Ou é um fardo, melhor que não tivesse? Essas pequenas coisas você tem que analisar o seu coração e ver que servir ao Senhor deve ser uma alegria. Domingo de manhã, sabe, eu tomo até banho para vir para a igreja. Porque normalmente durante a semana, quando eu saio para trabalhar, eu não tomo banho. Mas eu tomo antes de dormir, gente. Eu não sou, né? Mas é diferente, por quê? Porque me traz uma alegria ministrar a palavra, estar com a igreja, poder saber que Deus vai fazer grandes coisas, poder ter um momento de adoração, né? Quando você traz a sua oferta, a sua generosidade expressa se Deus está sendo glorificado na sua vida. Estar conectado na árvore deve expressar uma alegria. Se nós não temos alegria de fazer a obra do Senhor, de servir ao Senhor, né? Às vezes nós precisamos carregar cadeira. Será que Deus não está nos limpando? Porque seria cômodo a gente ter um lugar tudo pronto e a gente não carregar nada. É ótimo e talvez e a gente precisa disso um dia. Mas será que até chegar lá, Deus será que não está querendo nos limpar para ver nosso coração? Até que ponto a gente tem alegria de fazer determinadas coisas? O texto, Jesus termina esse texto dizendo isso, né? Você não somente vai realizar todas as coisas, mas a alegria que está em mim vai ser completa em você. Você vai desfrutar dessa alegria também. Então, a que grupo você pertence? A que nível você está? Essa é a resposta que a gente precisa ter, enxergar, se despertar e glorificar Deus, dando fruto.